Situações drásticas exigem medidas drásticas, né? Todos aí nessa luta contra o coronavírus. E depois dessa brincadeirinha aí, então vamos dar início aí à nossa aula. Mas vamos lá começar, né? Lembrando aí que essa aula, ela é baseada no livro que nós utilizamos, que é esse aqui, Conexões Biologia, né? Livro aí de Miguel Thompson e Eloy Pérez Rios. É o livro adotado aqui por nossa escola e é o livro que a gente utiliza então nas nossas aulas, né? Antes de tudo aí eu gostaria de lembrar que essa aula é sobre o reino Monera, tá? Vou tentar olhar para aqui para a câmera, minha vontade é de ficar olhando aqui para a tela do celular, mas vou tentar focar aqui na câmera, né? Então nossa aula é baseada aí nessa temática, reino Monera, né? E para nós podermos começar essa aula aí, eu tive bastante trabalho, mas consegui capturar uma bactéria, certo? Tá aqui nessa folha, ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Então não, né? É porque vocês estão precisando do óculos. Eu colocar o óculos aqui e vocês vão enxergar. Olha aí, ó, isso, né? Deixa eu regular aqui o zoom aqui, pronto, aqui, ó, pronto. Agora vocês vão conseguir ver então a bactéria que eu consegui capturar, né, utilizando meus dotes culinários e meu intestino. Eu consegui então fazer esse desenho aqui para a gente tentar representar então aí uma bactéria, né, que eu tentei utilizando aqui tecnologias avançadas, né, como essas três canetas aqui, ó, a azul, a vermelha, uma preta. A preta é zerada, ainda tem até bocal, tá vendo? Eu consegui então fazer esse desenho, né? Um desenho então que eu estou tentando representar aí um dos seres que fazem parte aí do reino Monera, né? Que é a bactéria. Aqui eu tentei representar aqui o cromossomo circular, né? Aqui plasmídeos presentes na bactéria e aqui ribossomos. Em volta aqui nós temos então a parede, aliás, membrana plasmática, né? E aí eu tentei praticar mais um pouquinho e aí eu acabei fazendo esse outro desenho, né? Onde aqui nós podemos identificar melhor algumas estruturas aqui, como por exemplo aqui o material genético, tá? Os ribossomos, certo? Aqui nós temos aqui a membrana plasmática em volta aqui de toda a célula, a parede celular, certo? Que está aqui. Aí você pode perguntar, aí cadê a cápsula bacteriana? Bem, não são todas as bactérias que apresentam cápsula bacteriana, né? Então nessa daqui é um tipo que eu tentei representar aqui que não tem essa cápsula bacteriana, tá? Vou tentar focar aqui na câmera aqui. Então, basicamente essa aula é sobre o reino Monera, como eu já falei, e aí nós vamos estar fazendo uma revisão um pouco breve aí sobre alguns pontos que já foram vistos em sala de aula, como por exemplo as características gerais, né? Nós vimos que o reino Monera é composto aí por seres procariontes, então todos os seres procariontes estão inclusos dentro desse reino, né? Esse termo reino Monera ele está caindo em desuso, porque a proposta agora de classificação taxonômica é que nós tenhamos então 3 grandes domínios, né? Por isso que eu fiz até essa aqui, ó, reino Monera, né? Nessa quarentena aí, ó, o que é que acontece, ó? O money já era, né? Então esse termo aí, reino Monera, também está caindo em desuso, tá? Então nós vimos em sala de aula as características gerais, né? Vou tentar recordar aqui de forma bem rápida. Nós falamos sobre principalmente as bactérias, né? Algumas estruturas presentes nas bactérias, como por exemplo membrana plasmática, parede celular, citoplasma, ribossomos e material genético, tá? E aí nós vimos que algumas bactérias não apresentam cápsula bacteriana, mas a cápsula bacteriana é uma característica também de alguns tipos de bactérias, né? Que dependendo do tipo de bactéria, essa cápsula bacteriana ela vai ter uma certa diferençazinha, que faz com que nós tenhamos aquela divisão das bactérias gram positivas e gram negativas, né? E outra coisa que nós falamos também foi a respeito da morfologia bacteriana, né?
Nós falamos também a respeito da morfologia bacteriana, as formas bacterianas, o formato das bactérias. Foi até tema aí da apresentação daqueles modelos que eu pedi que vocês fizessem e apresentassem tipo como se fosse um mini seminário, né? E aí vocês falaram sobre as formas bacterianas, cocos, bacilos, né, os espirilos, vibriões, entre aquelas outros tipos de conjugação bacteriana, de conjugação não, de formação, né, de colônias bacterianas que nós podemos ter, tipo diplococo, diplobacilos, streptococcus, estafilococcus, entre outros, né? Outra coisa que foi falada também foi com relação à nutrição. Nós vimos que existem bactérias que são autótrofas e outras que são heterótrofas, ou também, como por outro termo que nós podemos utilizar, é autotróficas e heterotróficas, né? E aí dentro desse grupo das bactérias autótrofas, nós vimos que existem algumas bactérias que são fotossintetizantes e outras que são quimiosintetizantes. As fotossintetizantes utilizam-se de energia luminosa para estar então produzindo aqueles compostos orgânicos que a sua célula necessita, né? Enquanto que as bactérias quimiosintetizantes, elas utilizam-se da energia química presente então na matéria inorgânica, né, em materiais inorgânicos, e através então dessa energia química presente nesses materiais inorgânicos, nós temos então, as bactérias conseguem então estar produzindo as moléculas orgânicas que a sua célula necessita, né? A célula bacteriana é uma das células mais simples que tem, mas mesmo assim não deixa de ser necessário para o seu bom funcionamento a questão da energia. Então a bactéria ela vai buscar mecanismos para estar produzindo essa energia, e aí existe dentro do grupo das bactérias as mais variadas formas de tentar obter essa energia, né? Outra coisa também que foi falado até naqueles modelos lá que vocês fizeram nos seminários, foi a questão das estruturas externas, né, da bactéria. Algumas bactérias apresentam flagelos que vão estar auxiliando no processo de locomoção. E aí o número de flagelos pode variar dependendo da espécie de bactéria. E além dos flagelos, existem outras estruturas que também têm origem proteica, né, que são as fímbrias. E essas fímbrias, por sua vez, elas estão mais associadas à questão da fixação da bactéria nos devidos locais onde ela se encontra, né? As fímbrias não são bem conhecida exatamente a sua função, mas acredita-se que elas estejam relacionadas a essa questão de fixação da bactéria no material, né, no meio em que ela se encontra, tá? Não tem utilização na questão da locomoção como os flagelos. E com relação à questão ainda das bactérias, nós vimos que dentro dessa possibilidade, dessa busca por obtenção de energia, as bactérias elas podem se utilizar do oxigênio presente no ambiente ou não, né? Aquelas que se utilizam do oxigênio presente no ambiente são as denominadas bactérias aeróbias, né? E aquelas bactérias que não dependem do oxigênio são as anaeróbias. E aí dentro desse grupo das anaeróbias nós vimos que tem ainda uma subdivisão entre as bactérias anaeróbias facultativas, que são aquelas que não dependem do oxigênio, mas que suportam o oxigênio, né, e que podem, dependendo da concentração do oxigênio, ocorrer modificações no seu mecanismo metabólico, né, de modo a se adequar ao ambiente, com mais ou com menos quantidade de oxigênio, né? Enquanto que as bactérias anaeróbias estritas são aquelas que não dependem do oxigênio e na verdade nem o suportam, né? Elas acabam em ambientes com a presença do oxigênio, elas acabam por vezes morrendo, né, por conta da presença do oxigênio. Essas são então as bactérias anaeróbias estritas, que são aquelas que nem dependem do oxigênio e nem suportam. E um dos pontos que ficou faltando a gente falar com relação às bactérias, né, que foi não deu tempo a gente ver antes desse período aí de quarentena, foi com relação à reprodução.
nós ainda começamos em algumas turmas a dar início a essa temática, né? Nós vimos que a maioria das bactérias são do tipo que se reproduzem de maneira assexuada, né? Aí você pode dizer, gente, tem bactéria sexuada, tem bactéria macho, bactéria fêmea? Não, não é bem assim, né? Para alguns cientistas, para alguns pesquisadores, um mecanismo de reprodução sexuada é considerado como a troca de gametas. Mas já tem muitos que defendem a ideia de que o fato de haver troca de material genético já pode ser então considerado um tipo de reprodução sexuada, né? Então não é dizer que existe bactéria macho ou bactéria fêmea, né? Que está ocorrendo a troca de gametas, mas sim que está ocorrendo em determinados grupos troca de material genético, né? Então a maioria das bactérias se reproduzem de maneira assexuada, né? Onde uma bactériazinha, né? uma célula bacteriana dessa daqui vai duplicar o seu material genético, certo? E depois de haver a duplicação desse material genético, então ela vai passar por um processo onde vai dar origem a duas células filhas geneticamente iguais. Como ela vai duplicar esse material genético, o material genético resultante dessa duplicação vai ser exatamente igual ao material genético anterior. Então, quando ocorrer o processo de reprodução assexuada, as duas células filhas vão ter, na verdade, o mesmo material genético, né? Vão ser geneticamente idênticas. E aí esse processo de reprodução assexuada, onde uma célula se divide em duas, é denominado de fissão binária, tá? Mas também pode ter outros termos que são sinônimos, como por exemplo divisão binária, bipartição ou cisparidade, né? E com relação aos tipos de bactérias que se reproduzem de modo sexuado, né? Como eu falei anteriormente, o fato de haver a troca de material genético de uma bactéria com outra bactéria já pode, de acordo com alguns pesquisadores, ser considerado um tipo de reprodução sexuada, né? Então, como é que isso pode ser feito? Determinadas bactérias apresentam plasmídio, tá? Que seria então uma estrutura ou filamentos de DNA circular também presente na célula bacteriana, mas que não são considerados cromossomos, né? Então, através do processo de conjugação por uma estrutura chamada de pile, né, a bactéria ela pode então estar fazendo a troca desses materiais aqui, desses plasmídios, com outras bactérias. E aí as características, as informações presentes nesse material genético aqui, nesse pequeno filamento circular aqui de DNA, né, chamado de plasmídio, a informação genética presente nessa estrutura pode ser repassada para outra bactéria. Então imagine aí, por exemplo, uma bactéria que tem apenas um plasmídio desse, pode de alguma maneira transportar esse plasmídio para outra bactéria, fornecendo para aquela bactéria uma informação genética que possivelmente ela não tinha anteriormente, né? Então, na conjugação, esse material genético ele é trocado de uma bactéria para outra, através do processo chamado então de conjugação e utilizando-se de uma estrutura, uma interligação entre as bactérias, né, entre as células bacterianas, denominada de pile, tá? Já um outro tipo de reprodução considerada sexuada, né, dentro do grupo aí das bactérias, então, é o processo de transformação. Imagina aí, por exemplo, que essa célula bacteriana, ela de alguma maneira, por algum motivo, morreu, né? E aí foi que houve esse material genético presente dentro da célula, ele ficou solto, disperso aí então no ambiente. Então outra célula bacteriana pode de alguma maneira englobar esse material que está disponível no ambiente, né? Denominado então de DNA exógeno, porque ele tá fora do corpo da bactéria, então ela engloba esse material genético, onde esse material genético então agora vai fazer parte do organismo aqui, né, da bactéria, da célula bacteriana, tá? Então esse processo onde uma bactéria engloba material genético, um DNA exógeno, é denominado então de transformação.
E após estar dentro do organismo aqui, né, após estar dentro da célula bacteriana, essa molécula então de DNA que foi englobada, ela pode de alguma maneira ser incorporada ao DNA originário aqui da bactéria, modificando então o próprio DNA bacteriano, fazendo com que essa célula bacteriana apresente uma nova característica, né? Apresente novas características genéticas que anteriormente ela não possuía. E por fim, aí uma outra forma de reprodução bacteriana, considerada como sexuada, né, porque ocorre a troca de material genético, é quando uma célula bacteriana, de alguma forma, ela é infectada por um vírus bacteriófago, certo? E aí esse vírus bacteriófago, ele vai introduzir nessa célula bacteriana uma determinada informação genética, tá? E aí essa informação genética pode acontecer a mesma coisa que do processo anterior. Essa informação genética que foi introduzida pelo vírus dentro da bactéria, né? Essa informação genética pode de alguma maneira ser incorporada ao material genético da bactéria, fazendo com que essa bactéria apresente então uma nova característica genética que até então ela não possuía. Vamos supor que essa célula bacteriana não tinha essa informação genética, né? Então veio um vírus bacteriófago, introduziu nessa célula essa informação genética por algum motivo, de alguma maneira, ela tem a possibilidade de ser incorporada ao DNA da bactéria, né? A ex-cromossomo circular que a bactéria apresenta, e dessa maneira pode então vir a modificar o DNA bacteriano originário, tá? Então é outro tipo de processo de reprodução bacteriana que é considerado um tipo de reprodução sexuada, tá? Então, diante dessa informação, né, espero que vocês tenham entendido aí, então, esse vídeo, porque a intenção aqui foi a gente revisar um pouco do que nós já tínhamos visto em sala de aula, tá? E eu estar trazendo essas informações novas para algumas turmas aí, que não deu tempo de trabalhar a questão da reprodução, certo? Então, mais uma vez, a maioria das bactérias se reproduzem de modo assexuado. Outros grupos podem se reproduzir de modo sexuado através da conjugação, quando uma bactéria ela transfere o material genético dela para outra bactéria, ou então através do processo de transformação, quando uma bactéria ela engloba um DNA exógeno, né, que está solto no meio, talvez por alguma outra célula bacteriana que morreu. E o terceiro ponto de tipo de reprodução sexual é a transdução, quando um vírus bacteriófago introduz na célula bacteriana a informação genética, e essa informação genética é incorporada ao DNA da bactéria, tá? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Não foi fácil gravar esse vídeo, como eu falei anteriormente. A pessoa vê aqueles youtubers, né, conversando a asneira lá, a pessoa acha que é fácil, cara, mas não é não. É complicado. Eu mesmo estou com o coração a mil aqui, né, bastante nervoso. Lá não gosto muito de câmera. Bem, pessoal, então é isso aí, né? Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído aí com o conteúdo, e que se essa situação perdurar, né, que espero que não, nós tivermos que continuar de quarentena, eu vou estar gravando essas videoaulas para que a gente não tenha tanto prejuízo em questão didática aí, né? A gente não seja tão prejudicado com relação aos conteúdos, tá? Então, até a próxima. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a todos aqueles que assistiram o vídeo. Um abraço especial aí para o pessoal da Escola Raimundo Saraiva Coelho mais uma vez, e para o pessoal aí da Escola Professor Moreira de Souza, né, meus ex-alunos. Muito obrigado e até a próxima.